Bíblia aberta aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5. Versículo de número 17. Nós faremos a leitura apenas do versículo, mas como eu sempre digo, nós não vamos usar ou criarmos doutrinas assim de versículo isolado. É apenas como versículo-chave para o nosso sermão. Vamos ler todos juntos? 5,17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu não sei se alguns de vocês já observaram, já leram alguma estatística sobre o número de evangélicos no Brasil. Em 2010 saíram algumas estatísticas aí, onde o número, não por briga, apenas por estatísticas mesmo, o número de católicos e evangélicos dá uma diferença de mais ou menos 30%, entre 60% e 70% de católicos e 30% a 40% de evangélicos. Com certeza, 12 anos depois, isso já mudou, e há uma perspectiva de que até 2032 o número de evangélicos supere o número de católicos no país. O que, para nós, como cristãos evangélicos, de forma positiva, mas a verdade é que nós vamos continuar sendo uma nação, com a nossa religião predominante sendo o cristianismo. Mas eu gostaria de questionar algumas coisas com vocês, bem simples, bem rápido. Será que essas estatísticas batem com a realidade do número de evangélicos? Será que faz sentido? Porque essa estatística provavelmente ela coloca números de pessoas que são membros de igreja, que frequentam igrejas. Mas eu gostaria de ver uma estatística com foco de crente. Paulo, quantos crentes verdadeiros nós temos em nosso país? Lógico que dizendo isso, eu não estou querendo me colocar na posição de juiz. Isso não me dá o direito de julgar quem é e quem não é cristão evangélico de verdade. Mas eu quero dizer aqui que eu não concordo com essas estatísticas. Eu não concordo com esses números. Por maiores que eles sejam, por mais que eles sejam favoráveis a nós, eu não concordo com esses números. Podemos ter um número muito bom de nomenclatura. Podemos estar crescendo cada vez mais em nomenclatura, em números de pessoas que estão frequentando igrejas evangélicas, mas de pessoas verdadeiramente convertidas. Será que bate esses 40, 60? Hoje já deve estar em torno, já deve estar praticamente meio a meio. Eu li uma outra estatística que diz que está mais ou menos meio a meio. Por isso que, quase chegando meio a meio, 45 mais ou menos. Por isso que há uma previsão de que tem mais ou menos 10, 12 anos, isso mude definitivamente, virando a página. Mas será que de fato há esse número de nomenclatura, de evangélicos? Mas será que existe esse número de convertidos? Eu gostaria de deixar isso claro para você. Você pesquisa depois. Você está nessa estatística? Se tivéssemos duas estatísticas, de evangélicos e de convertidos ao evangelho, qual é essa estatística que você e eu entraríamos? Porque é bom lembrarmos que, se nós pegarmos pessoas que estão desigrejadas, por exemplo, e for perguntar para elas qual a religião delas, elas vão dizer que são evangélicas. Os desigrejados, aqueles que não querem compromisso com a casa de Deus, eles não vão dizer que são católicos, eles vão dizer que são evangélicos.
Então isso não é colocado na estatística. Mas eu gostaria de deixar aí essa interrogação, para que você pesquisasse, para que você meditasse. Eu quero deixar isso em nossa introdução. Será que essas estatísticas estão corretas? Será que elas estariam nesse mesmo patamar, com esse mesmo número, se a expressão fosse convertidos? Será que nós temos a mesma proporção de evangélico? Nós temos a mesma quantidade em número de pessoas que se converteram verdadeiramente ao Evangelho? Estar dentro da igreja quer dizer que essa pessoa está verdadeiramente convertida? Essa pessoa está verdadeiramente servindo a Deus? O apóstolo Paulo ele vem trazer aqui nesse versículo, mas se você voltar no versículo 11, você vai ver o contexto é sobre o zelo de Paulo, pelo seu apostolado, pelo seu ministério. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, ela foi escrita com o intuito de corrigir alguns erros da igreja, de corrigir algumas coisas que os irmãos estavam distorcendo, estavam trazendo alguns transtornos para a igreja. Isso estava trazendo alguns problemas para a igreja, porque era tanta coisa. A igreja de Corinto chegava ao ponto do filho ter relação sexual com a madrasta. Olha que ponto. E se você perguntasse para essa pessoa, ele ia dizer que é evangélico, porque ele estava na igreja de Corinto. Olha só, tinha partidarismo nessas igrejas. Lá eles disputavam quem era melhor, quem pregava melhor. Se era o Paulo, se era o Apolo, se era Pedro, e criava-se uma picuinha na igreja. Quem prega mais? E se nós formos parar para vermos, não está tão diferente hoje não. As igrejas lotam quando vem determinados pregadores nas mesmas. O pregador local está lá suando a vida toda, querendo ver que a igrejinha cresça, mas no dia que ele traz um pregador de fora, a igreja lota. Isso é partidarismo, irmãos. Eu gosto de tal pregador, então agora eu vou. Eu gosto quando o André prega, quando o Márcio prega eu não gosto. Eu já gosto mais quando o Márcio prega, eu já gosto mais quando o Paulinho faz louvor. Irmãos, essas atitudes que essas pessoas estavam tendo aqui nessa igreja, onde Paulo veio trazer uma correção, nessa carta aqui não é correção, é a defesa, foi a primeira carta que é a correção, onde Paulo veio trazer a defesa do Evangelho, porque na primeira, quando ele faz a correção na primeira, quando ele faz a correção na primeira, ele é obrigado, ele se sente na obrigação de escrever uma segunda carta, porque as pessoas estavam falando mal dele. Todos aqueles que estavam cometendo todas essas atrocidades que eu falei aqui, por terem sido corrigidas, agora começam a atacar o apóstolo. E ele vem na sua segunda carta fazer a sua defesa. Por isso a palavra-chave da segunda carta de Paulo aos Coríntios é defesa. Ele vem fazer a sua defesa. E nessa altura aqui no campeonato, ele vai fazer o quê? Ele vai falar do zelo apostólico, do zelo pelo seu ministério. E ele chega, então ele termina dizendo para aquela igreja: olha, se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram todas para trás, e tudo se fez novo na vida dessa pessoa. E é sobre esse tema eu quero falar com vocês de uma forma bem sucinta, de uma forma bem objetiva, mas sem perdermos a ação do Espírito Santo em nosso meio. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre esse tema que está aí: minha nova vida com Cristo. Como tem sido a minha nova vida com Cristo? Será que de fato eu tenho vivido a nova vida? Será que de fato eu posso me considerar um convertido? Será que de fato eu sou um convertido ou eu sou um convencido? É triste dizer isso, mas infelizmente a igreja militante, que é essa igreja que está na terra, temos a igreja triunfante, que é a igreja de Cristo, mas a igreja militante, ela tem essa dificuldade. Será que de fato eu sou uma nova criatura? Será que de fato eu fui verdadeiramente convertido pelo Evangelho? Nós temos um instrutor de autoescola aqui. O que é a conversão? Agora eu pego o instrutor pelo pé. O que é uma conversão? Uma mudança de direção. Absolutamente.
verdadeiramente mudança. Então, quando eu falo fulano de tal é convertido, o que eu estou dizendo? Fulano de tal não anda mais nessa direção, ele houve uma conversão, ele mudou de rumo, ele mudou de vida, ele não pratica mais essas coisas, ele não faz mais aquilo que ele fazia. Eu destaquei aqui 3 pontos para a minha vida, a começar em mim, irmãos. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não prego primeiramente para vocês, eu prego primeiro para mim. O pastor que não prega para ele primeiro, ele é charlatão, fica jogando indiretas. Não, isso não vale. Isso não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele não precisa de indireta, ele fala diretamente. Eu preciso entender isso. E aqui eu destaquei 3 pontos para a minha vida. Eu quero compartilhar com você, que de repente pode te ajudar em alguma coisa. E é sobre esses 3 pontos que nós vamos argumentar agora, baseado nesse texto, conhecendo o contexto. A minha vida, quando eu tenho uma nova vida com Cristo, essa nova vida me faz ser uma nova criatura. Essa nova vida com Cristo me faz ser uma nova criatura. Essa minha vida, esse meu novo nascimento, do qual eu fui gerado por obra das mãos de Deus, totalmente pela graça de Deus, agora faz de mim uma nova criatura. Por isso que Paulo está dizendo, olha, se alguém está em Cristo, a primeira coisa que ele é uma nova criatura. E o que seria ser uma nova criatura? O que seria essa coisa de, poxa, eu sou uma nova criatura? Por isso que eu disse que esse estudo é bem sucinto, porque uma coisa completa a outra. É muito fácil a exegese, a interpretação desse texto. É muito fácil. Mas muitas vezes nós pegamos versículos da Bíblia e estamos usando como jargões, pegando versículos isolados para pregar mentira para os outros. Pega versículo para dizer, olha, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Vai lá e pega esse versículo e manda o povo da ordem de Deus. Isso é errado. Mas tem versículos que são muito simples de se entender. E Paulo está dizendo aqui que se alguém está em Cristo, essa pessoa ele é uma nova criatura. Você já parou para pensar nisso? Os seus pensamentos são novos, as suas atitudes são novas. Você tem vivido novidade de vida? Ou as mesmas coisas têm te acompanhado? As mesmas coisas do passado têm te acompanhado? Não houve mudança alguma. Uma vez eu tenho um sermão preparado baseado na história do filho pródigo, que são algumas características do verdadeiro arrependimento. E ali eu destaco 3 coisas. A primeira característica do verdadeiro arrependimento é a mudança de pensamento com respeito ao pecado. Será que verdadeiramente eu sou convertido? Será que eu me arrependi de verdade? Porque se eu me arrependi de verdade, como aquele filho pródigo, eu vou parar de pensar no pecado. A segunda característica do verdadeiro arrependimento é a mudança de opinião com respeito ao pecado. Eu mudo a minha opinião, eu paro de falar do pecado, eu paro de ficar verbalizando o pecado na minha vida. E a terceira característica desse sermão que eu estou falando para vocês do filho pródigo, além da mudança de pensamento com respeito ao pecado, além da mudança de opinião com respeito ao pecado, é necessário a mudança de atitude com respeito ao pecado. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa e nós estávamos falando sobre essa questão de se pregar na igreja, e as pessoas, mas às vezes a pessoa está pregando, está falando mal de outra igreja, que não sei o quê, O que eu encontrei para falar para a pessoa foi o seguinte: as pessoas hoje, elas não querem mais se sentir confrontadas, elas querem se sentir ofendidas pela palavra de Deus. Você vai falar alguma coisa, aí tem um irmão de denominação tal, não vamos lá mais não, está falando mal da minha igreja. Ô miserável, vai lá, pega a Bíblia e vê se é verdade, faça como os crentes de Bereia, vai lá e vê se o pastor está mentindo. A Bíblia, Paulo fala que os irmãos da cidade de Bereia, que os bereanos, eles foram mais nobres do que os outros. Por quê? Porque eles ouviam Paulo pregar, na hora que eles chegavam em casa, eles pegavam a Bíblia, vamos ver se o que esse cara está falando aí é verdade. Vamos ver se ele não está mentindo. E eu conversando com a pessoa ontem, falou: minha irmã,
A verdade é o seguinte: as pessoas estão se sentindo ofendidas por qualquer coisa. É mais fácil eu me sentir ofendido do que eu ter que mudar de vida. É mais fácil eu me sentir ofendido do que eu ter que mudar de postura. Ah, mas porque pregou isso, pregou aquilo, outro. Então vai, toma um confronto. Mas que a grande verdade é: se alguém está em Cristo, ele tem que ser uma nova criatura. Não dá para vir do jeito que está e permanecer como está. As pessoas estão usando aí como jargão: venha como está, irmão. Tudo bem, você pode vir como está, mas você não pode permanecer como você chegou. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Tem que ser uma nova criatura. É preciso ser uma nova criatura, irmãos. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa diferente daquela que chegou aqui. Eu não posso mais ter prazer com o pecado. Eu preciso me sentir confrontado pelo Espírito Santo de Deus. A nova criatura, ele não vai aceitar mais aquelas coisas que ele aceitava. Ele não vai querer mais fazer aquelas coisas de errado que ele fazia, porque ele é novo. Ele nasceu de novo. Ele não tem mais os mesmos pensamentos. Ele vai ter que aprender tudo novo. Então, irmãos, a primeira coisa, irmãos, para a minha vida com Cristo, para a minha nova vida com Cristo, eu preciso ter essa consciência de que eu preciso ser a minha nova vida com Cristo. Ela me faz uma nova vida. Se não há mudança de pensamento, de opinião e de atitude com respeito ao pecado, você não é uma nova criatura. Desculpa te informar, mas você não é uma nova criatura. Não estou dizendo que nunca vai ser, porque você pode ser alcançado, as pessoas serão alcançadas pela graça de Deus. Mas se você está dentro de igreja e continua fazendo as mesmas coisas erradas lá fora, desculpa, você não é uma nova criatura. E o que corrobora para com isso? O segundo ponto: se eu tenho uma nova vida com Cristo, o que é que essa nova vida me faz? Além de me fazer uma nova criatura, automaticamente ela me faz deixar o passado para trás. Irmãos, tem pessoas que parecem que gostam de carregar um pecado a tiracolo, que o prazer de carregar aquele pecadinho, que ele não abre mão daquele pecadinho. Olha, eu posso até ir para a igreja, mas isso que eu não quero mudar na minha vida, não. Meu irmão, se você está em Cristo, a Bíblia está dizendo, não é o máximo. Se alguém está em Cristo, em primeiro lugar, ele é a nova criatura. Em segundo lugar, as coisas antigas já passaram. Já dizia um ditado: quem vive de passado é museu. Para de querer viver de passado. O passado faz gerar uma raiz muito forte, e para tirar essa raiz dá trabalho. Eu fico imaginando aí, quantos aqui tem habilitação aí? É até bom, Paulo, você fica sabendo, você chamar para a autoescola, e se o André souber andando sem carteira, ele prende. Quantos aí tem habilitação aí? Bacana. Ok. Vê aí, Paulo, que eu tivesse mais ganhar muito mais. Você já imaginou você dirigindo desse jeito? Ou pode que eu parasse no prato de verdade. Você já imaginou isso? Você tem noção do que é isso? Alguém aqui, sinceridade, sem analogia, alguém aqui conseguiria dar conta? Não. Por que você quer conduzir sua vida espiritual olhando para trás? Porque muitas vezes nós queremos usar coisas lá no passado. A Bíblia está dizendo que o passado ficou para trás. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. E as coisas velhas ficaram para trás. Meu irmão, para de remoer pecado. Para de ficar pegando coisinha lá no lixo. Você já ouviu falar no crente urubu? É aquele crente que só vive terminado. O urubu não vive terminado. Né? Hoje já melhorou bastante, mas os lixões de antigamente na minha cidade nem se fala. Né? De vez em quando dava umas explosões, ele falava, morreu o urubu, porque estava em cima da explosão. Só gosta de terminado. Só gosta de ficar remoendo o passado. E isso, irmãos, inclui tudo em nossas vidas.
gosta de viver coisas do passado, crente que gosta de amiguinho do passado que estava no mundo, para poder continuar no mundo. Ah não, mas eu não posso abrir mão da minha amizade com fulano, não, que é coisa antiga. Meu irmão, se essa amizade está te fazendo mal, pula fora dela, pelo amor de Deus. Não é de Deus para você. Às vezes tem coisas que nos prendem lá atrás. E quando você vai confrontar, ainda joga muita coisa na sua cara ainda. O que a gente mais ouve hoje? Pastor, olha, eu até quero servir a Deus, mas é do meu jeito. Eu não vou ficar debaixo do pastor, não. Eu não falo, eu não sigo o pastor, eu sigo Deus. Quem que já ouviu essa expressão? Meu irmão, deixa eu te dar uma linda informação aqui. Não fique com raiva de mim, não, pelo amor de Deus. Esse cara também tem problema, não. Mas aqui, o seu jeito não serve. Tem que ser o jeito de Deus. O seu jeito não serve. O mundo está dizendo para você que serve. O mundo está dizendo para você que você não precisa ir na igreja todo domingo mais. O mundo não, o diabo está colocando na cabeça do mundo crente que não precisa de igreja todo domingo, não. Esses dias eu mencionei aqui, irmãos, a coisa mais vergonhosa que tem crente que tem 3, 4 meses que não ceia. Isso é horrível. Isso é terrível. Por quê? Porque vem com as ideologias lá de fora, com as coisas lá de fora. Coisas que ele carregava na vida dele quando estava no mundo, quer trazer para dentro da igreja. Não dá. Se você está em Cristo, meu irmão, o seu passado fica lá atrás. Para de remover o passado. Esses dias eu disse aqui, já tem algum tempo. Vocês prestaram atenção como que nós temos a facilidade de dispensar o tempo de alegria que nós temos, como nós vivemos tão rápido, né? Aconteceu algo bacana na minha vida, 3, 4 dias de alegria, mas quando acontece alguma coisa ruim, eu o mês todo lembrando. Vivia de passado o tempo todo. Para, irmãos, chega de viver o passado. Você é uma nova criatura. Se você está em Cristo de verdade, o seu passado não pode te condenar. O mundo, já tem até filme aí, né? O seu passado te condena. Ou seja, o meu, não sei como que é o tema do filme, fala, o seu passado te condena. Irmão, isso é coisa do mundo. Em Jesus, não. O Senhor nos ensina que Ele pegou nossos pecados e nós tornamos assim. Ele não se lembra mais. Ficou atrás, irmãos. Sabe como era feito a expiação no Antigo Testamento? Quando eu falo isso, eu lembro do Gil e lembro do Marquinhos que estava sobre isso, né? Como que era feito a expiação no Antigo Testamento? Em algumas situações, 2 bodes. Um era sacrificado. E quem sabe o que fazer com o outro? Fala para nós. Quem sabe o que fazer com o outro? Nós estudamos isso aqui na quarta-feira, quando estudamos o Velho Testamento. Sabe o que fazer com o outro? Era mandar para o deserto em noite. Justamente para quê? Para simbolizar o esquecimento. Esquece. Agora esses pecados aqui ficaram no deserto do esquecimento. Não se lembra mais. Então, meu irmão, se você está em Cristo de verdade, em primeiro lugar, você é uma nova criatura. Em segundo lugar, o seu passado ficou para trás. Não deixe o diabo ficar jogando na sua cara passado, não. Querendo desmoralizar você, querendo jogar você para baixo. Eu me lembro de, logo bem no início do Diante do Trono, uma das ministrações mais lindas que eu já vi do André Valadão. Eu achei aquela ministração muito linda, muito linda mesmo. Quando ele fala que quando o diabo vier te lembrar do seu presente, jogar o seu presente, jogar o seu passado na sua cara, lembra ele do futuro dele que é debaixo dos nossos pés. Lembra ele do futuro dele. Que ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário e só está aguardando o tempo dele. Irmão, quem fica vivendo de passado, eu já falei aqui, é museu. Que viver de passado, não. Tem pessoas que dão uma moral para o diabo, pelo amor de Deus, vai até dó. O diabo está furioso. Aí vai lá, faz um monte
coisa errada, porque eu falo que o diabo é furioso. O diabo não, você é querido. Não tem nada que falar diabo, não. As pessoas dão uma moral, dão um poder para ele, pelo amor de Deus, misericórdia. Meu rei, não. Às vezes é você que fez. E eu sempre falo, e aí as pessoas, o que nós temos feito? Pelas desculpas que nós temos o costume de dar, para não assumirmos os nossos erros, para não assumirmos as nossas culpas, é mais fácil culpar o diabo, né? E o povo reformado tem outro para culpar, né? Quando vai culpar o diabo, culpa a soberania de Deus, né? Deus sabe, irmão, que ele vai passar nisso. Ele sabe sim, né? Ele sabe que você caçou com suas próprias mãos. Ele sabe que você foi atrás disso. Ele sabe que foi lá atrás do seu passado, para querer reviver tudo, para querer reviver o passado, pode de novo. A Bíblia fala, irmãos, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Mas o que está limpo, se purifique mais. A mão que roubava, não rouba mais. Esquece o passado, irmãos. Se alguém, a minha nova vida com Cristo, consiste em me fazer uma nova criatura, consiste também em me fazer, ela me faz, essa vida com Cristo, me faz deixar o passado para trás. Tá? Não fique preocupado com o passado, não. Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O preço que tinha que ser pago, ele já pagou. Ele já pagou. Você não teria condição de pagar também, não. Tá? Então não se preocupe com o passado, não. Só não volte a praticá-lo. Só não volte a praticar. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E a terceira coisa, irmãos, para finalizarmos, é que a minha nova vida com Cristo, ela me faz viver em novidade de vida. Parece 2 mais 2, né? Claramente. Se o meu passado já ficou para trás, é lógico que eu vou viver novidade de vida. Irmãos, nós precisamos ter isso em nossas vidas. Nós precisamos ser assim. Todos os dias nós vivenciamos as bênçãos do Senhor. Nós recebemos a graça e a misericórdia do Senhor. Todos os dias nós temos motivo para apresentarmos novidade de vida. Todos os dias nós somos renovados, nós somos transformados de glória em glória, até chegar o dia da perfeição lá na glória com o Senhor. E esse dia vai chegar. Mas enquanto isso não chega, irmão, eu preciso viver aqui com sabedoria, buscando coisas novas. O segundo tópico já nos dá uma luz todinha para esse terceiro. Se já ficou para trás, ficou para trás. Agora pegue, abrace com todas as forças, agarre essa oportunidade de uma nova vida com Cristo e viva uma vida de novidade de vida. Irmão, tem crente que você vai conversar com ele, dá dó. Tem crente que você vai todo feliz, sem encontrar na rua, paz do Senhor, meu irmão. Ele fala, Senhor. Na bênção, meu irmão. Na bênção. Então, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu misericórdia. Tem crente que parece que a vida dele, você não vê nada acontecer. Não tem novidade nenhuma, não tem bênção nenhuma para contar, irmão. Irmão, era até para ter. Mas não tem não. Por quê, irmão? O diabo está solto. O diabo é solto. Viver em novidade de vida. Precisa buscar novos ares, coisas novas, né? Novidade. Saber que Deus é bom, o diabo é ruim. Olha para frente. Quando você for olhar para trás, na direção da sua vida, tá? Não precisa virar o pescoço todo e ficar olhando para trás, não. Usa o retrovisor da vida. Não tem retrovisor o carro? Para que serve o retrovisor? É justamente para você olhar para trás, sem perder o foco do que está lá na frente, sem perder a visibilidade do que está na sua frente. Use o retrovisor da vida, mas não fique descendo do carro olhando para trás, não. Ou desce do carro, então não toca o motor, não tem que bater o carro na vida. Vive novidade de vida. Não precisa novidade. Deus tem te abençoado, irmão. Irmãos, eu falo isso de todo o coração. Nós precisamos buscar viver em novidade de vida.
mesmo que as circunstâncias queiram dizer que não. Vai ter momentos na vida que a circunstância vai te falar não, mas Deus está te falando sim. Deus está te falando sim. O mundo vai querer dizer para você que não, que você é o mesmo, que você é um perdedor. Não, mentira. Nós somos, aí sim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, inclusive para passarmos pelas lutas. Vivemos em absoluta novidade de vida, coisas novas. Quando chegar amanhã, ainda que não pareça estar tudo bem, irmãos, faça como aquela mulher que foi procurar o profeta. Ela deixou o filho dela morto. Ela deixou o filho dela morto. A sua vida. Irmãos, aquela mulher, ela deixou o filho dela morto em casa, e ela foi procurar o profeta. E é algo interessante que acontece com aquela mulher, porque quando ela vai procurar o profeta, o que acontece? Ela deixa, em primeiro lugar, ela não incomoda o marido dela, ela deixa o marido dela trabalhando em casa. Segundo lugar, ela não culpa as pessoas. Terceiro lugar, ela vai conversar com a pessoa certa. Depois você lê esse texto da Sunamita e você vai ver isso. Olha para você ver. O filho dela morto em casa. Ela pede o servo para preparar o jumento para ela, para sair. Ela não fala nada do marido, não pode deixar trabalhando, procura o meu marido, só deixa, não fala nada com ele. Quando ela está se aproximando do profeta, o profeta manda o moço dele, já assim, pergunta para ela se está tudo bem. Olha só, irmãos. Olha só, mulheres, a mulher deixou o filho morto em casa, e alguém pergunta para ela, está tudo bem? Qual é a resposta dela? Quem sabe? Tudo bem. Sim, está tudo bem. Que resposta você daria? Que resposta nós daríamos hoje? Tudo bem, mas está mal. Você está vendo que está uma desgraça. Como é que você vem me perguntar se está bem? Por que ela falou que estava tudo bem? Alguém se arriscaria a dizer? Por que ela falou que estava tudo bem? Que estava tudo bem? Sabe por quê? Porque ela não podia ter aquele filho. Pelo poder de Deus ela teve. E ela soube, ela tinha fé que Deus poderia devolver a vida. Que Deus poderia dar de volta para ela. É por isso que ela sabia que estava tudo bem. É por isso que ela estava dizendo que estava tudo bem. Além desses aspectos, desses aspectos físicos que nós falamos aqui, mas também ao aspecto espiritual. Ela sabia que o Deus que lhe tinha dado era o Deus que poderia ressuscitar. Tudo para ela era novo. Aquela questão de, será que eu vou dar? Acabou. Lógico que é um diálogo entre ela e o profeta, mas Deus faz milagre. Deus faz milagre. Irmãos, deixe o passado para lá. Você é uma nova criatura. Deixe o passado para trás e busque novidade de vida. Saia do marasmo, saia da mesmice. Aquilo que o mundo quer que você fique pensando, aquilo que o mundo está te rotulando aí, não seja isso. Você não é. Porque se você está em Cristo, Paulo está dizendo que você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Não tenha medo de viver o presente de Deus por causa do seu passado lá no mundo, por causa das lutas que você teve lá no mundo. Viva o presente de Deus agora com você. Levante a cabeça, olhe para frente. Tem uma música muito antiga que diz: levante a sua cabeça, não olhe para o chão. Derrota não é coisa de cristão. Levante a cabeça, levante os seus olhos para os céus e glorifique a Deus. Busque viver em novidade de vida. Aquilo que você fazia que te incomodava, peça ao Espírito Santo para tirar da sua vida. Aquilo que está de errado, que já vem dentro do pacote do mundo, que talvez não foi tirado, peça a Deus agora para tirar. Não, eu quero viver novidade de vida. Chega, eu estou cansado dessa vida.
Eu não quero isso mais para mim. O meu Deus não tem isso para mim. Por que eu vou viver assim? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu vejo todo mundo prosperando, as coisas acontecendo, os outros crentes felizes? Por que eu não sou? É porque você não tem vivido novidades de vida. E a verdadeira conversão, Paulo está dizendo, se você estiver em Cristo de verdade, ele não está perguntando, ele não está dizendo para você que talvez você vai ser abençoado. O pequeno ar de dúvida aqui é sobre você e não sobre Deus. Presta atenção no texto. O ar de dúvida aqui é sobre você e não sobre Deus. Paulo está dizendo, se você estiver em Cristo, aí ele vai te tocar nas bênçãos que vai acontecer. Então a dúvida não é com Deus, não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre quem você é sobre a sua postura, é sobre o que você tem feito, é sobre quem você diz que é sobre quem você diz que quer ser. Eu gostava de ouvir eu citei o André Valadão aqui, eu vou ter que cobrar dele, eu vou muito merchandising para ele. Eu gostava de ouvir o pastor Márcio, o pai dele, terminando o culto da igreja deles. Ele falava assim: você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Tinha outra coisa que eu falo bem? Eu acho que eram 3 coisas que eu falava. Essas duas eu vou dizer: você é, e de fato é verdade. Você é o que Deus diz que você é. O que Deus diz que você é? É isso. Então, irmãos, e é verdade, só Ele que pode fazer. É só Deus. Mas a pergunta é: você é o que Deus diz que você é? E o que Deus diz que você é? Agora sim, em Cristo Jesus, a palavra que diz que eu sou mais do que vencedor. Mas quando Paulo disse essas palavras, ele estava preso, tá? Então vamos lembrar isso. E pegar esse mesmo sair pregando prosperidade, não. Mas quando Paulo fala isso, Paulo está falando que ele podia todas as coisas, inclusive sofrer, se fosse necessário. Inclusive sofrer. Tá? Se você pode todas as coisas em Cristo Jesus, você pode. Em nome de Jesus. Você faz. Em Cristo Jesus. Não de você. De você mesmo você não pode amar. Você não tem condição alguma. Mas em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Por Cristo Jesus, você pode todas as coisas. E é em Jesus que nós seremos mais do que vencedores. É em Jesus que o seu casamento será restaurado. É em Jesus que sua família será alcançada. É em Jesus que você vai abrir portas de emprego. É em Jesus que vai acontecer tudo na sua vida. Lembre-se disso. Sempre em Jesus. Por Jesus e em Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Talvez você sinta-se bem agora com essa palavra, você sentiu bem com essa palavra. E você sentiu Deus falando no seu coração, falando com você, Poxa, essa palavra foi para mim. Eu entendi essa palavra. Eu sou uma nova criatura. Eu já não vivo mais no passado. Eu quero viver novidades de vida. Então tome uma postura hoje. A partir de hoje, fala com Deus agora, nesse exato momento. Deus, eu quero ser essa nova criatura. Às vezes eu não consigo, Deus, mas me dá forças. Às vezes eu não tenho agido como um novo nascimento. Não parece que eu nasci de novo. Às vezes o meu passado fica me perturbando. E eu não consigo viver o futuro, pensar no futuro, viver o presente pensando no futuro. Eu não consigo ter novidade de vida. Fala com Deus agora. Santo Deus, eterno, soberano, majestoso, maravilhoso Pai, nós somos gratos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado.
E temos, ó Deus, a certeza absoluta de que daqui para frente não será diferente, ó Deus. E poderemos continuar contando com a graça e a misericórdia do Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor aplique esta palavra em nossos corações. E saiamos daqui, ó Deus, diferente da forma a que entramos. Se porventura alguém entrou aqui neste lugar triste, que ele saia alegre no nome de Jesus. Se alguém entrou aqui neste lugar com dúvidas, ele saia daqui neste lugar com certezas, com respostas. Se alguém entrou enfermo, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia e ministre a cura sobre essa pessoa. Meu Deus, abençoa-nos, ó Deus, como povo do Senhor, e que possamos verdadeiramente, como homens e mulheres, estando em Cristo Jesus, nosso Senhor, e possamos verdadeiramente vivermos como novas criaturas, esquecendo o nosso passado, deixando o nosso passado lá na cruz, e verdadeiramente, ó Deus, vivendo o futuro, olhando para frente, buscando novidade de vida. Deus, fique conosco e nos abençoe, em nome de Jesus.